eu tive a ideia de lhe botar perfeitamente por dentro da situação que nós, do Grupo Tropicalista, estávamos no momento em que começamos a fazer música. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Quando nós estávamos chegando no ginásio, eu nos anos 50, Caetano lá por 53, 54, e Gil mais ou menos isso, a Bahia estava passando por um episódio bastante interessante na sua história. Era ainda a ditadura Getúlio Vargas e o reitor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, tinha e o próprio governador da Bahia, que naturalmente era nomeado pela ditadura, era Juracy Magalhães, eram reacionários, quer dizer, o Getúlio e a ditadura e o governador, mas aconteceu de entrar na reitoria da Universidade da Bahia o Edgar Santos. Esse reitor Edgar Santos vem a ser um homem realmente importante na história. Bom, agora, como nós nos encontramos com isso? Entrando no ginásio, no tempo que nós estávamos entrando no ginásio, conforme eu disse já, vai ter muita repetição aqui assim. No fim dos anos 40, no começo dos anos 50, a Bahia estava se transformando num polo cultural intensamente forte e muito respeitável. Graças ao reitor Edgar Santos, a Universidade da Bahia... Bom, o ideal seria você ler o livro de Antônio Risério, A Vanguarda na Bahia. Mas aqui eu posso praticamente fazer uma introdução do livro com as coisas que eu fui testemunha. O reitor Edgar Santos tinha uma capacidade inacreditável de administrar a cultura. Eu nunca vi falar num homem desse tipo. Ele tinha prestígio com Getúlio Vargas e então a Universidade da Bahia começou a ter tudo de melhor que podia ter em questão de professores, currículos, etc. E, além disso, ele queria fundar uma escola de música e queria fundar escolas de arte, escola de música, escola de dança e escola de teatro. A escola de dança ficou com uma polonesa famosa, que formou Lia Robato e toda a tradição de dança da Bahia vem dela. Janka Rudzka. Escreve Yanka-Rudzka. DZKA. É isso, DZKA. Janka Rudzka. Essa polonesa era uma coisa, realmente uma escolha realmente muito efetivamente sofisticada para trabalhar em dança. Na escola de teatro, outro nome inacreditável, que era Martim Gonçalves. E o caso da escola de música eu sei um pouco mais. Ele chamou o Kohreuter, Hans Joachim Kohreuter, para fundar a escola de música da universidade. Kohreuter mandou dizer: Edgar, você está doido? Eu vou para aí fundar uma escola de música com esse currículo ridículo do Ministério da Educação? Então o Edgar respondeu para o Kohreuter: não, Kohreuter, você pode vir que você vai fundar aqui a escola de música que você quiser, como você quiser e com o currículo que você quiser. Então foi essa a escola que eu vim a partir de 52, a partir de 62. Depois a partir de 62. Muito bem, mas que tinha sido fundada antes. Eu não sei a data da fundação. E então o Kohreuter veio e fez a escola dele com os cursos que ele queria, da maneira que ele queria, de forma que acontecia uma coisa gozada com nós, que via, por exemplo, os músicos, por exemplo, né? Quando nós nos formávamos, o nosso diploma não valia nada em nenhum lugar. Mas toda a escola do Brasil, e às vezes até do mundo, nos queria para ensinar.
Bom, esse foi uma das coisas que fez o tropicalismo, digamos assim. Porque quando nós chegamos no ginásio, já tinha essa efervescência que a gente via. Nesse momento estava sendo fundado também, outra coisa importante, o Teatro dos Novos, por João, daqui a pouco eu lembro o nome dele todo, que tinha atores muito bons. O João era um diretor muito competente. E eu me lembro que logo que eu entrei na escola de música, teve a inauguração do Teatro dos Novos. Imagine que em uma semana eu tive um verdadeiro curso universitário assistindo às peças que foram montadas para a inauguração do teatro. A primeira foi aquele negócio lá da Europa do Norte. Peraí, deixa eu parar um pouco aqui. Imagine que durante a inauguração do teatro, a primeira peça que foi levada à cena, tudo numa semana, foi Strindberg, O Pelicano. Uma coisa inacreditável, não só da peça ser muito boa, mas da sofisticação da montagem, da competência dos atores e do que aquilo ensinava. Depois, Sartre, O Inferno São os Outros. Entre quatro paredes, O Inferno São os Outros. O nome parece que é uma dessas coisas. E que também Sartre era um filósofo muito querido, naquele tempo, um filósofo comunista, um filósofo de esquerda, uma coisa que a gente tinha grande paixão no tempo da nossa universidade. Depois, Eles Não Usam Black Tie, do paulista aqui, filho do compositor, o Guarnieri, que também foi uma montagem maravilhosa. E teve uma quarta peça, que depois eu me lembro, Então, durante uma semana, eu praticamente tive um curso universitário dos mais sofisticados e dos mais intensos. Ali, Caetano naturalmente viu também, eu não conhecia ele ainda, Gil também, ali dentro daquele teatro. Imediatamente depois, isso para dar um passo mais adiante e depois voltar, da inauguração, nós começamos a ser uma das pessoas que o João Augusto, o diretor do teatro, João Augusto, procurava para a gente se apresentar lá, e que essas pessoas que se apresentaram eram eu, Gil, Caetano, Gal, Betânia, que foi os shows, fizemos lá os shows que deram início ao tropicalismo. Nós, por exemplo, e Velha Bossa Nova, Nova Bossa Velha. Bom, então, mas veja, tudo que estava acontecendo, estava se construindo o Teatro Castro Alves, que aconteceu aquele desastre sensacional. O Teatro Castro Alves até faz parte de uma coisa quase, uma piada quase cultural. No dia da inauguração, o Teatro Castro Alves incendiou, tocou fogo. Era um teatro para ser uma coisa nunca vista na América do Sul, com máquina que fazia tudo, chover, nevar, o diabo, e todas essas máquinas queimaram no dia da inauguração, e não teve inauguração, não teve nada. Vê que coisa mais inacreditável. Eu me lembro que eu morava perto, eu morava na Gamboa, e quando eu passei ali pelo que era o Hotel da Bahia, comecei a andar pelo passeio para ir para a escola de música, eu vi uma linha de fumaça saindo de trás do teatro, mas aquele não parecia um grande incêndio nem nada. Enfim, depois eu fiz lá uma música que eu vou mandar para você, O Incêndio do Teatro Castro Alves. Então, quando eu, Gil e Caetano estávamos chegando na universidade, a Bahia já estava numa efervescência com a presença de todas essas coisas, inacreditável para um local, digamos assim, isolado do Brasil, um local onde não se teria expectativa de uma coisa de tal natureza. Também estava lá Lina Bobardi, que interviu, é uma arquiteta italiana, cujas intervenções dela na arquitetura da Bahia se tornaram e estão lá peças, assim como ela aqui em São Paulo fundou o Sesc, aí seus tios lhe ajudam aí,
o Sesc aqui embaixo, e o Museu de Arte Moderna, e várias outras coisas. Meu nome do Sesc aqui embaixo, me esqueci, eu estive lhe ajuda. Bom, enfim, imagine que a Lina Bobardi tinha uma coisa gozada. Enquanto ela trabalhava na Bahia, o Glauber Rocha era criança e era uma espécie de menino que ajudava ela a trabalhar. Imagine que coisa inacreditável para a educação do Glauber estar trabalhando com uma mulher daquela, uma mulher fantástica daquela. Bom, então, o mundo não costumava ouvir, a Europa um pouco, os Estados Unidos não se tocavam, nem nos Estados Unidos se tocavam os compositores mais modernos que a música e os movimentos mais sofisticados que a música erudita tinha embicado no princípio do século, como o concretismo francês, que não tem nada a ver com a poesia concreta aqui de São Paulo. Bom, todo o desenvolvimento musical na Europa veio na linha da Escola de Viena, que Schoenberg fez o Pierrot Lunaire, foi a primeira coisa sem tonalidade e assim por diante. Mas em outros cantos do mundo aconteceram, por exemplo, nos Estados Unidos teve um compositor que não sabia nada da Escola de Viena, o Charles Ives. Ele tem várias peças, os poetas concretos aqui também gostam muito dele. Uma das peças mais famosas é Pergunta Sem Resposta. Todas essas coisas o Kohreuter fazia tocar na reitoria, essas coisas super modernas, que às vezes não tocavam nem... Não, nos Estados Unidos ninguém conhecia Charles Ives, nem, muito menos na Europa. Também outra coisa importantíssima para o desenvolvimento da cultura naquele tempo, que foi o Charles Sanders Peirce fundando a semiótica. Aí não é uma coisa de música mesmo, mas é uma coisa que influenciou tudo. Então, Kohreuter fazia aparecer na reitoria um repertório. Nós éramos educados indo lá para ver um simples concerto, e então éramos educados com um repertório altamente sofisticado que praticamente escolas do mundo todo não punham no conhecimento de seus alunos. E pessoas como Gil e Caetano não precisam nem estudar música. Se eles vão lá ver essas coisas, aquilo enriquece eles da mesma maneira que a criança de 0 a 2 anos de idade, segundo a ciência afirma, é a época que aprende mais. Ora, como é que a criança pode aprender tanto de 0 a 2 anos de idade se a criança nem fala a língua da sua tribo, a língua dos seus pais? Que línguas são essas que a criança sabe e depois abandona e esquece e abandona?